É fato que para a maioria de nós a mediunidade é sinalizada através da dor e não do amor. Muitas pessoas aportam nas assistências espirituais ou buscando o olhar dos espíritos porque estão desequilibradas. Na maioria das vezes, essas pessoas já passaram, ou pelo menos as pessoas que têm bom senso, já passaram pelo atendimento médico, buscaram um médico da Terra, isso é fundamental. Quem orientá-los eventualmente a abrir mão do médico da Terra, vocês, por favor, ignorem, fujam dessas pessoas. Quem orientá-los a abrir mão das terapias anímicas, do psicólogo, do psicoterapeuta, do terapeuta integral capacitado para isso, vocês também ignorem, fujam dessas pessoas. O cuidado com o corpo físico é fundamental, novamente cuidado com as emoções, mas as pessoas aportam nas assistências espirituais já tendo passado por estes profissionais e não encontrando respostas para os seus desequilíbrios. E aí sim os espíritos dizem, olha, você precisa trabalhar a sua sensibilidade, a sua mediunidade, porque ela se encontra em desequilíbrio, você precisa conhecer-se, conhecer essa sensibilidade, qual é o tipo, para que esse desequilíbrio pontual no seu processo pensênico, do seu psiquismo, que talvez não, e tende a levar muitas pessoas, inclusive, a estado de psicopatologias, estados de loucura. Então essa realidade faz com que a gente busque entender o que seja mediunidade, muitas vezes através de processos de dor, de sintomas específicos e que são muito parecidos com os sintomas de muitas doenças físicas e que não têm necessariamente algo a ver com os sintomas da mediunidade. Mas, de modo geral, inicialmente é através da atuação de espíritos sofredores, imperfeitos, obsessores, no nosso campo individual, nós vamos nos ressentir já de algumas questões no corpo físico, no duplo etérico, no corpo de energia, no corpo astral, nosso corpo de emoções e no nosso corpo mental. É através da captação das formas pensamento também que nós, a depender da qualidade ou não qualidade delas, vamos nos ressentir. Nós, a maioria de nós, passa a ser, então, vítima, inclusive, de vampiros alheios, estes seres oportunistas, e nós caracterizamos assim mesmo, com todo respeito aos animais, né? Urubus em cima de carniça, são estes vampiros utilizados lá pelos seres mais inteligentes da estrutura das trevas e que estão em busca do nosso ectoplasma, em desequilíbrio das nossas emoções que nos causam só a partir da aproximação mesmo deles nos nossos corpos, próximos aos nossos corpos, nós já nos ressentimos muito da toxicidade destes seres. Há também uma falta de inteligência, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Nossa, uma falta de educação mesmo. A gente começou o curso falando sobre o que é propagado na internet de modo absurdo, adoecendo pessoas, desencaminhando pessoas, adoecendo mesmo, para a gente reforçar essa informação aqui. Mas a nossa falta de crivo também, uso da razão, na escolha dos nossos mestres, entre aspas, dos professores das nossas almas. Eu digo que mestre para mim só Jesus. Eu particularmente detesto quando me chamam de mestra, de mentora. Por favor, eu não sou mestra de ninguém, não desejo ser, não sou mentora de ninguém, não desejo ser. Sou um ser humano em construção que venho aqui professorar aquilo que eu experimentei sem nenhuma genialidade, muito pelo contrário, né? Os gênios trazem algo de novo
eu reproduzo aquilo que aprendi que não é novo para nós aqui. Então, cuidado com o endeusamento de pessoas que possam não ter preparo algum. Eu já vi muitos alunos iniciando uma jornada com muito mais conhecimento do que aqueles que estavam lá na frente, professorando, ou que estavam nos palcos dos centros espíritas, dando palestra. Tinha gente muito melhor, mais moralizada, inclusive, mais didaticamente capacitada na plateia, nos bancos de evangelização, do que quem estava lá na frente, que deveria voltar para o banco de evangelização. Então, cuidado também com os dirigentes despreparados para acolher, para ensinar, para orientar, para te conduzir nessa jornada de equilíbrio da sua mediunidade, que tende a fazer com que a gente perca a nossa referência individual. Novamente, se eu não sei discernir aquilo que é meu, o que eu penso, as minhas opiniões, do que é sugestão externa, assédio, sopro de pensamentos indevidos, eu vou perdendo a referência de quem eu sou. E isso leva uma psicopatologia a psicopatologias gravíssimas, inclusive, e atreladas a processos obsessivos. E tudo isso vai causar um montante de desequilíbrios integrais. Vai me fazer, ou tende a me fazer, cair se eu não me cuidar. Novamente, isso tem força junto a nós por causa dos nossos processos autoobsessivos. Nós nos largamos, independentemente da mediunidade que vai surgir aí, apontar na sua vida em um momento ou em outro. Fazendo uma parte aqui, eu fui emendando as informações e fiquei com isso na cabeça, já deveria ter abordado aqui. Nem todo mundo, ou pelo menos vou reforçar a informação se eu já falei, nem todo mundo vai desenvolver a sua mediunidade nesta vida. Nós desenvolvemos esta ferramenta muitas vezes, a maioria de nós é um processo racional ao longo de encarnações e encarnações. Então tem muita gente que acha, porque foi dito, inclusive por espírito, que já vai sentar na cadeira lá do grupamento do centro do terreiro, vai incorporar, vai ver, vai psicografar, vai pintar. Não. Isso não está programado, talvez não esteja programado para acontecer nem daqui a 3 encarnações. É um processo que está vinculado ao meu burilamento moral. Porque quando não está vinculado, independentemente do fenômeno material, nós vemos aí pessoas, seres humanos com uma mediunidade fenomenal, mas com moral zero, sendo médiuns de quem? Nós temos exemplos claros na nossa realidade. João de Deus, alguns xamãs na área de algumas terapêuticas que mais desencaminham do que encaminham, os gurus das didáticas orientais, que se aproveitam então da sua mediunidade ostensiva. Lembrando, mediunidade ostensiva não, o fenômeno não quer dizer moralização do médium, desencaminhando essas pessoas, tantas outras centenas, dezenas e milhares. Estes espíritos dessas pessoas, esses médiuns, não estão sendo dirigidos, coordenados por espíritos de luz. Vocês podem ter certeza disso. Mesmo que haja todo um processo de enganação, dizendo, olha, eu incorporo o Frei tal, eu incorporo o Dr. Bezerra de Menezes, eu incorporo Ramatiz. Não é. São médiuns fascinados, é um dos piores tipos de processos obsessivos, dificílimo de tratar. Essas pessoas estão fascinadas
por conta da sua vaidade, egocentrismo, desequilíbrio e loucura. Então, novamente, o fenômeno por si não nos interessa. Todo mundo capta o fenômeno, participa do fenômeno de alguma maneira. Mas o que a gente faz com ele é outra questão, e nós vamos desenvolvendo a nossa faculdade medianímica em paralelo ao desenvolvimento da nossa consciência, caminhando com evolução moral e ética. Que fique claro isso pra gente. Um canalha, uma pessoa canalha, também é médium. Ainda que trabalhe num centro espírita, vai continuar sendo canalha, se não aproveitar a oportunidade do ensinamento dos espíritos, aprender com a dor do sofrimento do assistido, vai continuar sendo, porque é um ser humano antes de ser médium. Ser humano, canalha, médium, canalha. Me desculpem o termo aqui, ó, Leonel objetivo, porque é assim, para a gente parar de endeusar trabalhador, né? Principalmente quem está começando. Ele vai sair do terreiro do centro e vai ser canalha como costuma ser na vida, ser criminoso, ser assediador, assediadora, ladrão, corrupto e assim por diante. Então, acalme seu coração. Eu não sou médium, eu posso trabalhar? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, aqui no decorrer do nosso curso. Mas voltando então para os sintomas iniciais da mediunidade, eles obviamente não são agradáveis e se confundem com sintomas de doenças físicas, obviamente. Começando pela angústia, alteração de humor, letargia, aquela prostração, eu não tenho energia para nada, perturbação do sono, insônia, pesadelo. Eu tenho interesse pela vida, desinteresse, pela vida, pelos estudos, eu me isolo socialmente, eu não quero trabalhar. Há possíveis pensamentos, ideações suicidas, tendência a desregramento no campo da energia sexual, um apego ao mundo chamado mundanismo, um apego à matéria, às posses de objetos, enfim, indução ao vício. Um tema interessante dentro do estudo dos tipos de processos obsessivos, né? A área dos vícios, como os espíritos nos influenciam aos vícios diversos, seja em remédio, em droga, em cigarro, em bebida, em pensamento, enfim, a impressão de ouvirmos vozes, visão de vultos, um instinto de agressividade acima do normal, de desequilíbrios emocionais que impulsionam alguém a agressões físicas. Vamos lembrar lá que nós estamos sofrendo influências diversas de encarnados e desencarnados. Alguns transtornos psíquicos, o toque, transtorno afetivo bipolar, novamente, oscilação de humor. Vamos da depressão à euforia, isso num dia só. Será que isso é meu? É sempre meu, há sempre uma medida nossa, senão não reverberava. E senão não me atingia enquanto sintomas. Aquilo que pega o meu corpo físico, pega a minha emoção, o meu sentimento. Tem sempre abertura, lembremos disso. A brecha, a janela aberta em nós, devido à falta de autoconhecimento. Síndrome do pânico, a taquicardia, sudorese, sensação de sufocamento, asfixia, tontura, sensação de morte, depressão, esquizofrenia. Gente, parece que a gente está lendo bula de remédio, não é? Igualzinho, mas olha, calma lá. Porque todos nós, em alguma medida, temos essas características, estes sintomas ou não. Ou já tivemos manifestos nas nossas vidas. Não necessariamente, a gente vai reforçar isso aqui, nem todos os portadores desses sintomas são médiuns ou estão necessariamente obsediados.
Lembrando que nós somos aqui uma usina de percepção de energia também. Nós temos essa sensibilidade magnética, é uma outra questão a ser considerada. Mas a gente precisa lembrar que há diversas outras causas que não a influência direta, por exemplo, dos espíritos no nosso campo integral e que são conhecidas da ciência médica, obviamente. É por isso que a gente não abre mão da ciência médica e que tem lá no seu rol de doenças catalogadas a resposta para muito daquilo que nos acomete. Por favor, médico sempre em primeiro lugar. A ciência sempre em primeiro lugar. São os espíritos que dizem isso. Está lá em Allan Kardec, na verdade está postulado por centenas de espíritos. Se tivermos que escolher entre ciência e espiritualidade, nós ficamos com a ciência. Palavra, frase dos espíritos. O resto é ignorância. Primeiro médico da Terra, sempre. Depois, em segundo lugar, em paralelo, mas abaixo do médico da Terra, nós vamos procurar assistência espiritual. Então, a título de assédios e doenças que acometem os médiuns, nós novamente batendo nessa tecla. Processo autoobsessivo, a influência de agentes externos, como está aí na sinalização do gráfico, os agentes externos vão se aproveitar do meu processo autoobsessivo, da minha falta de vigilância, de cuidado comigo, de autodescoberta, independentemente de eu me descobrir mais equilibrada, desequilibrado, ou equivocado aqui, com essa postura não tão legal nessa área de relacionamento, na profissão. Nós estamos aqui para aprender a nos investigar. Conhece-te a ti mesmo. Lá escrito no oráculo de Delfos, olha aí, Sócrates, a gente está aqui para isso. Mediunidade serve para conhece-te a ti mesmo. Então, processo autoobsessivo, agentes externos, espíritos, energias, formas de pensamento, doenças que vão atingir principalmente o médium que está lá, está cá, recebendo aquela fonte dupla de informações, sendo conectada aos espíritos afins. E aí, na ambiência do médium, na sua psicosfera, a gente recebe essa carga tóxica e não precisa ir longe novamente. Olha o edifício. Olha a minha família. Olha a minha mãe, eventualmente, por exemplo, que tem companhias espirituais, muitas vezes pesadíssimas, ou meu pai, ou meu marido, minha mulher. Dezenas no encalço, no bolsão, correlacionado a mim. Então, essas energias, de novo, nós precisamos aprofundar. Não vai ser nesse pequeno espaço que temos aqui para o seminário o estudo sobre energias, magnetismo. Magnetismo e espiritismo são ciências co-irmãs, lei dos fluidos, para que a gente entenda como é que nós estamos sujeitos às trocas tóxicas, principalmente. Se fossem todas boas, a gente não estaria aqui. Aos processos obsessivos. O médium sempre será assediado, porque ele é, ou deveria ser, um representante idôneo, equilibrado de melhora no campo social. Então, o médium idôneo, ele vai sempre ser assediado no dia a dia, não é fácil. E um grupamento de médiums idôneos vai ser muito assediado por consciências extrafísicas, pelo grupão lá do Espíritos Trevosos que vai querer derrubar o trabalho. As inteligências das sombras estarão sempre de olho no ser humano, no médium, aguardando o melhor momento em que, por exemplo, a Ana cair emocionalmente, ou a Ana dar abertura
para aquele instinto maior que até então eu estava conseguindo segurar, agora eu não consigo mais. Seja na área de um desejo, de uma fantasia, do sexo, do vício, o que quer que seja, do oportunismo. Eles estão de olho, só aguardando. Eles não têm pressa alguma, sabem a nossa vida de cor. A gente que é burro, né? Eles conhecem as nossas tendências e a gente não. Porque a gente precisa parar com essa história de que espírito obsessor é burro. Não é. Eles são inteligentíssimos. Tem a nossa ficha reencarnatória toda. Nos observam há encarnações. Conhecem mais da gente do que a gente se conhece, porque a gente é preguiçoso da alma. E aí a gente quer doutrinar espírito numa assistência, por exemplo. Doutrinar, dizer como é que a pessoa tem que agir. A gente só doutrina se é que essa palavra, quando temos elevação moral, consciencial para isso. Aí, através do exemplo, a gente serve como referência de melhora lá. Não necessariamente uma doutrinação, uma verborragia rasa. Quantas e quantas vezes os espíritos não riram das nossas caras quando a gente tentou doutrinar, eles dizendo: você, Ana, você que age assim, 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 assim na sua vida, você está querendo me doutrinar? Você que faz assim, assim, no seu trabalho, na internet, aqui, na recepção, na sua casa, você? A gente perdeu a batalha. Mas fato é que bons grupamentos serão sempre alvo de assédio, assediosos e pesados, mas nós somos luz também. Então, quando a gente faz esse caminho de construção consciencial, de estudo, de parceria com os bons espíritos, nós temos toda a ajuda idônea para lidar com estes obsessores, dos simples aos complexos, na realização das nossas tarefas medianímicas. O fato é, voltando um pouquinho, é que nós, ou os médiums, lembrando que nem todo mundo é médium no sentido de saber diferenciar as percepções que vêm de fora das suas, mas nós sempre vamos projetar as nossas condições sobre os nossos pacientes ou os assistidos que se sintonizarem com a nossa faixa vibratória psicofísica, ou seja, mental, física e energética. Então, olha lá, um outro cuidado a respeito de assédios e doenças. O médium também assedia com seu jeitão de ser. Chega lá no outro, a energia tóxica, deletéria, na vida. Pra gente. Mesmo em meio à assistência, os espíritos não tiram com a mão as energias deletérias propagadas pelo médium, que não faz isso por si. O grupamento precisa cumprir uma série de atividades pré-atendimento para apaziguar o jeito de todo mundo ser, equilibrar, faz oração, evocação, magnetismo para limpar a sujeira que a gente trouxe das nossas formas de pensamento individuais, da rua, do trabalho. Olha quanta coisa para a gente pensar e estudar. Estamos sujeitos a tantas e tantas condições. E nós precisamos aqui, seguindo na nossa linha de raciocínio, estar atentos a não cometer uma confusão, que é confundir a nossa bagagem íntima, o que é nosso, o nosso repertório consciencial, que está lá no nosso inconsciente, guardadinho, essa bagagem oculta mais ou menos na consciência, com percepção ou comunicação mediúnica. Muita gente acha que está dando voz a terceiros, a espíritos, quando na verdade está mistificando, está falando sobre si, sobre aquilo que advém do seu repertório subconsciente. Então a gente precisa primeiro identificar, são questões diferentes aqui.
aquilo que numa manifestação mediúnica pode ser fruto do meu inconsciente, vai saltar no momento oportuno, a depender do cenário configurado, e aquilo que é fruto do meu subconsciente, que eu trago conscientemente à tona, ou no meu verbo, no meu comportamento, e digo que é verbo de espírito, que é a consciência falando, uma terceira consciência falando, e que não tem a ver comigo. Tudo bem aqui? Isso é uma enganação. É por isso que a gente precisa se conhecer antes de ir para a assistência. É por isso que a gente precisa da ajuda do grupo. A gente precisa de pessoas experimentadas que vão nos educar no campo do mediunismo. Aliás, fica novamente a referência do livro Mediunismo de Ramatiz, um outro tratado para todo mundo que deseja estudar sobre o tema mediunismo. E lá vem uma outra frase aqui deste livro a respeito do médium, assédio e doenças. Como o desenvolvimento mediúnico não consiste numa série de movimentos rítmicos, algo parecido à ginástica física muscular, o candidato a médium encontra no ambiente de trabalho espirítico ou espírita, espiritualista, a oportunidade valiosa de apurar os seus atributos angélicos muito antes de tornar-se um intermediário fenomênico dos espíritos encarnados. Na sua frequência assídua à sessão mediúnica e ante a influência benfeitora da oração e dos ensinamentos angélicos, ele terá o ensejo de dominar muitos impulsos viciosos e moderar sentimentos irracíveis e indisciplinados. Seguindo, comprovando a imortalidade da alma, através dos espíritos comunicantes, também elevará o seu tom psíquico, dinamizando a sua fé nos propósitos da vida espiritual. No serviço de irradiação aos enfermos, o médium ativa as próprias células cerebrais enquanto desenvolve melhor o senso crítico e ajuizamento no julgar as coisas ao defrontar-se com os motivos de angústia e de perturbação dos espíritos sofredores, que são alvo dos esclarecimentos benfeitores do doutrinador. Eu sou fã de Ramatiz. O que ele diz aqui é que nós só nos aperfeiçoamos, nós seres humanos médiuns em exercício, através da observação da dor do outro, do desequilíbrio do outro. Nós movimentamos as nossas células cerebrais e, ouso dizer, as células do nosso coração. Exercitamos empatia, senso de fraternidade, humanidade, conversamos com o diferente, com o ignorante, que nos ensina, porque ignorantes somos nós. Não chega nenhum assistido com característica diferente da nossa. Obsessores, o obsessor quer falar uma assistência espiritual. Só se faz para que ouçamos os sofredores, os obsessores. Há uma aula no nosso curso extensivo de assistência humana e apometria que é o obsessor quer falar. Senão não tem razão termos um grupo para fazer assistência espiritual, senão para conversar com aquele que também sofre, que hoje está algoz, mas que foi vítima. E o algoz é ali, é o assistido, muitas vezes sentado em meio a um grupo. É através da angústia, da perturbação do outro que eu me conecto com as minhas angústias, as minhas perturbações e desequilíbrios e vou buscar lá dentro. Olha, no momento da assistência ao outro, os esclarecimentos inspirados pelos benfeitores. Que aí eu começo a equilibradamente mapear aquilo que é meu em meio ao que é igual, semelhante, referente ao desequilíbrio do outro, que eu tenho também em mim. É uma fonte inesgotável de autoconhecimento. A gente volta para a informação de que mediunidade serve para médium evoluir através da observação do outro.
A gente não está fazendo um favor para o outro, o assistido está fazendo um favor para a gente quando chega, nos dando oportunidade de autoconhecimento, através de informações mil, de outra dimensão, inclusive. Que fique claro aqui para a gente. E aí a gente tende a passar com o olhar e as bênçãos do tempo e essa experiência, passarmos mais ou menos incólumes ao sofrimento alheio. Eu digo no sentido de não nos ressentirmos tanto fisicamente, não adoecermos, porque um doente não consegue ajudar o outro. A gente acolhe o sofrimento, a dor, traz a empatia, a fraternidade, a compaixão. Mas a gente tem o cognitivo, a energia, a proatividade e o conhecimento das emoções, das sensações, do psiquismo para agir. Isso é inteligência. Inteligência é entendermos a nossa tarefa mediúnica. Inteligência. Uma consciência mediúnica se baseia em autoconhecimento. Lembrando, consciência mediúnica no campo social e dentro dos grupamentos de trabalho. Autoconhecimento. Socialização. Eu preciso socializar. Eu não posso ficar dentro de casa e o mundo que corra por si. A gente só evolui socializando. Eleja pelo menos um dia, um momento para você sair de casa e socializar. E a consciência de como as assistências espirituais se dão. A gente precisa dessas 3 frentes de observação, de apoio, para a gente saber como se comportar mediante esta oportunidade dada pela ferramenta da mediunidade. E aí entender como é que eu processo na minha vida, com o meu corpo, com a minha PCN, a catarse de sentimentos, de emoções, do choro, da alegria ou da tristeza. A catarse é este recurso que nós temos em nós, cada um de nós, e que nós, nas frentes de assistência, os médiuns, utilizam para aliviar o coração dos assistidos. Então, a catarse é este recurso para a liberação de energias densas, de emoções em desequilíbrio do outro e oportunidade de alinhamento psíquico. Um trabalho assistencial bom acontece quando o médium, através desse processo catártico, alivia as dores, os sofrimentos do assistido através do seu corpo, através do seu campo consciencial e integral. Esta é a tarefa mediúnica, sempre realizada sob a tutela, batuta, coordenação dos espíritos superiores, aos quais a gente vai se afinizando pouco a pouco, de acordo com o nosso comprometimento, assiduidade, respeito e parceria com os espíritos que irão certamente e cada vez mais nos assistir no caminho do bem, se desejarmos nos tornar agentes mesmo de luz, trabalhando por Jesus, esse grande mestre das nossas almas. Até daqui a pouco.